Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, segunda-feira, da 13ª semana depois de Pentecostes, 24 de agosto, meditando o Evangelho do domingo, da cura dos 10 leprosos, note-se que Nosso Senhor, ao entrar na aldeia aonde se encontra com aqueles 10 leprosos, estes ainda ao longe bradam, gritam, levantando sua voz: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. Caríssimos fiéis, aqueles leprosos, naquela situação em que a lepra consumia os seus corpos, e ainda mais, a lepra como uma imagem do pecado e do castigo pelo pecado, levou aqueles homens, aqueles 10 leprosos, a implorarem a compaixão de Nosso Senhor, bradando-lhe que tivesse compaixão e misericórdia deles. Esta é a atitude que deve ter o pecador. Reconhecer a lepra do seu pecado e suas consequências desastrosas para a alma, tal qual uma moléstia tem consequências danosas para o corpo, até mesmo podendo levá-lo à morte. O pecado também é uma moléstia que pode levar a alma à morte eterna, à condenação eterna, depois de tantas desordens devastadoras, depois de tantas destruições que pode causar naquela alma. Portanto, diante de uma situação deplorável, que é a situação do pecador, diante das consequências do pecado original e também diante das consequências dos seus próprios pecados pessoais, só resta ao pecador reconhecer o seu pecado e implorar a misericórdia divina. Portanto, caríssimos fiéis, nós temos consciência dos nossos pecados, nós temos consciência da lepra dos nossos pecados, e esta consciência nos levou ao ponto de implorar que Deus, nosso Senhor, tenha compaixão de nós, que Ele tenha piedade de nós diante dessa situação deplorável na qual nós nos encontramos. Porque se nós não compreendemos a gravidade, a profundidade devastadora, destruidora do pecado, com as suas consequências na nossa alma, ainda não temos a consciência de que somos pecadores e ainda não temos consciência dos nossos próprios pecados. Pois aquele que cai em si e percebe a força destruidora do pecado em sua própria alma, como um leproso acometido de tal doença e em tal vulnerabilidade, em tal situação de sofrimento, em tal situação deplorável, suplica a misericórdia e a compaixão daquele que pode lhe curar. Assim também, caríssimos fiéis, nós pecadores devemos nos colocar diante de Deus, erguer a nossa voz, a voz interior, a atitude da alma, e implorar, como aqueles 10 leprosos, mesmo que ao longe, ou seja, mesmo com o nosso coração ainda muito longe e afastado de Deus, pedir-lhe com confiança
invocando sua misericórdia, para que olhe para a nossa miséria e tenha compaixão e tenha piedade de nós. Caríssimos fiéis, esta atitude deve estar presente na nossa oração, em primeiro lugar, de modo que todos os dias devemos implorar a Deus nosso Senhor que cure desta nossa lepra do pecado, que nos santifique, que nos dê a graça de nos libertar dos nossos pecados pessoais e nos purificar das consequências do pecado original. E nosso Senhor, vendo nossa oração confiante, nos dará a sua graça, a graça necessária para a nossa purificação. Nos com proge pia, benedicat Virgo Maria.